Celso Amorim já foi chanceler do Brasil, né? O ministro das Relações Exteriores. Hoje é o secretário especial do governo Lula. Disse que vê revogação de visto da família de Padilha pelos Estados Unidos como uma grosseira agressão, profunda hostilidade, e ainda defendeu o programa Mais Médico, né? Qualquer um que tenha um pouco de consciência vai entender que os Estados Unidos está simplesmente atacando o Brasil porque quer derrubar o governo para colocar um governo capacho que entregue tudo do Brasil para os Estados Unidos, né? Comenta, compartilha, já segue o canal Falando em Português. Bolsonaro saiu de sua prisão domiciliar hoje para ir ao hospital. Claro que precisou da autorização do Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal. E me lembrou um episódio onde o Jair Messias Bolsonaro fazia suas bravatas. E ele dizia que existia 3 possibilidades para a vida dele naquele momento, creio que em 2022 ali. Que era permanecer na presidência, na cadeira da presidência da República, e ele dizia que só Deus ia tirá-lo de lá. Tirou, e ele provavelmente não acredita em Deus e não aceitou, né? O segundo ponto seria a morte, e aqui a gente não deseja a morte a ninguém. O terceiro ponto que ele dizia era a prisão, e aí ele gritava que a prisão era impossível, que esse terceiro ponto era impossível para ele. Fica aí a reflexão para o gado, que acha ele um herói. Ele está aonde agora? Ou está onde agora? Talvez no hospital, mas quando terminar os seus exames, vai voltar para a prisão domiciliar, determinada pelo Alexandre de Moraes, que ele também, em bravata em 7 de setembro, disse que não cumpriria nenhuma determinação desse ministro. Hoje, para sair de casa, precisa pedir a esse ministro. Hoje, para receber alguém em casa, precisa pedir a esse ministro, né? Comenta, compartilha, dá joinha e segue aí o canal Falando em Português. Em meio a ataques dos Estados Unidos, coordenada pela família Bolsonaro contra o Brasil, a exportação de carne bovina cresceu no Brasil, né? Cresceu porque o Brasil expandiu seus mercados consumidores, né? Não depende apenas mais dos Estados Unidos. E é importante dizer isso, porque com esses ataques dos Estados Unidos, o que vai acontecer é o Brasil diversificar ainda mais o seu comércio exterior. Comenta, compartilha, dá joinha e segue aí o canal Falando em Português. Donald Trump recebe Vladimir Putin com tapete vermelho e aplausos, e saiu ainda da reunião sem definir o fim da guerra na Ucrânia, né? Por que será que ele tratou Vladimir Putin dessa forma, né? Comenta, compartilha, dá joinha e segue aí o canal Falando em Português. Após Donald Trump se reunir com Vladimir Putin, vai se reunir com Zelensky para informar a Zelensky as providências que serão tomadas para o fim da guerra. Não é para negociar com Zelensky, é para informar ao seu capacho o que vai acontecer. Comenta, compartilha, do joinha e segue aí o canal Falando em Português. Depois de quase um mês sem sair de casa, Bolsonaro saiu para fazer exames médicos, hoje autorizado pelo Xandão. Finalmente alguém viu esse cidadão aí nas ruas. Ninguém sabe por que ele está confinado em casa sem sair, né? Comenta, compartilha, já segue aí o canal Falando em Português. A Justiça do Distrito Federal ordenou que a Igreja Universal do Reino de Deus devolva 150 mil reais a um cidadão, o José Luiz Cavalcante, por pirâmide. Foi a igreja que fez a pirâmide? Não, que fique claro isso. Mas a igreja recebeu 72 milhões de reais do golpista que fez a pirâmide e ganhou esse dinheiro aí do José Luiz Cavalcante. Vem aí polêmica, porque a igreja vai dizer o que é que tem a ver com o dinheiro que entra na igreja. O dinheiro era ilícito, né? Fica aí a reflexão. Comenta, compartilha, já segue aí o canal Falando em Português.
O STJ recebeu pedido para intimar Moraes em ação movida pela Hubble e empresa de Donald Trump, né? Não sei como é que funciona isso, né? O STJ é um tribunal superior, vai intimar o ministro da Suprema Corte, não sei, vamos ver aí o desenrolar das coisas, né? Comenta, compartilha, e segue aí o canal. Falando em português, o vice-presidente Geraldo Alckmin lamenta que um brasileiro esteja trabalhando contra o próprio país e cobra que o Congresso seja rápido para aprovar as medidas de contenção por causa dos tarifaços do Donald Trump, né? Se o Congresso resolver trabalhar, beleza, mas se resolverem ficar lá na vagabundagem para salvar Bolsonaro, aí fica difícil, né? Esperamos que o Congresso trabalhe, faça isso rápido e vote outras questões de interesse da população brasileira, né? Comente, compartilhe, dê o joinha, inscreva-se aqui no canal Falando em Português. Romeu Zema se lança pré-candidato à presidência da República pelo Novo. A pergunta que fica é: quais as possibilidades do governador comedor de banana com casca tem de vencer uma eleição presidencial? Comenta, compartilha, joinha e segue aí o canal Falando em Português. A arma que matou Gari era de delegada. A gente poderá ser punida. Primeiro que a chamada aqui está errada. A arma usada pelo empresário lá, o cara que se dizia empresário lá, para matar o Gari, era da delegada e ela sim deve ser punida, porque a arma era dela, que é delegada, e não era para alguém que não tem treinamento tá utilizando essa arma, né? Comenta, compartilha, joinha e segue aí o canal Falando em Português. A Folha de São Paulo diz o seguinte: o governo acha que Trump quer mudança de regime no Brasil e prevê ações para além de Bolsonaro. O governo não acha, o governo já tem certeza disso. E a Folha só descobriu isso agora? Comenta, compartilha, joinha e segue aí o canal Falando em Português. STF confirma mais uma derrota para Sérgio Moro e afinada Lava Jato, né? Com o fim aí da condenação de Vacari e Palocci, né? O problema todo é que Moro fez tudo isso, contribuiu muito fortemente para um golpe contra a presidenta Dilma Rousseff e recebeu como prêmio o Ministério da Justiça e depois se tornou senador e pode ser governador do Paraná, né? Esse é o Brasil, né? Comenta, compartilha, já segue o canal Falando em Português.